Bom, boa noite de novo. Meu nome é Ed Renê. Oh, legal. E eu estou me recuperando de lerdeza. Lerdeza, Porque eu fui muito tardio para entender o que queria dizer celebrando a recuperação. E porque eu não entendia, eu confesso que eu fiz um esforço muito grande assim para gostar desse nome. É porque eu não entendia. E porque eu não entendi o nome, e eu não entendia o que estava envolvido nesse nome, e não entendia, portanto, a lógica embutida no processo do nome, eu também fiz muita força para gostar desse tal de celebrando a recuperação. Demorou para que eu admitisse que o CR era uma coisa legal. Porque eu comecei com muito pé atrás. Primeiro que é uma coisa que vem de gringo, da Califórnia. Já vem com os pacotes, já tinha essa dificuldade. Segundo que o conceito não me agradava. E a dinâmica disso que nós acabamos de fazer, eu sou o Ed. Oi, Ed. Estou me recuperando de tal coisa. Eu também não gostava. Porque eu achava assim, pequeno demais. Não que eu esteja ou estivesse diminuindo o potencial de sofrimento que está presente em cada área de recuperação. Não que eu estivesse desconsiderando a realidade, a autenticidade da dor de quem está engajado numa área de recuperação, isto é, eu nunca tratei ninguém como se fosse uma personagem de mimimi. Eu acho que cada área de recuperação traz consigo um potencial de sofrimento. Cada pessoa engajada numa área de recuperação está, sim, curtindo uma dor. Mas, apesar disso, eu achava assim, pequeno. Até que um dia, eu não sei porquê, nem como, ou teve a ocasião, eu me lembro perfeitamente o dia, a hora, o lugar que estava acontecendo. Eu falei para a Roseni, Roseni, eu nunca te falei isso, mas eu não gosto desse nome celebrando a recuperação. Ela falou, porque você não gosta. Eu expliquei porque eu não gostava, ela falou, não, você não entendeu. Eu falei, então me explica. E eu percebi que eu tinha demorado muito para fazer essa pergunta e para ter dito que eu não gostava. E agradeci muito pelo fato de ser esclarecido. Porque, celebrando a recuperação, eu achava assim, que eu sou o Ed me recuperando da quebra financeira. Eu sou o Ed me recuperando da minha compulsão sexual. Eu sou o Ed me recuperando do meu hábito de mentir. Eu sou o Ed me recuperando da minha adicção alcoólica. Mas não é disso que a gente está se recuperando. E aí eu vou passar o resto da vida no CR, cada hora pulando de área,
como se eu me recuperasse dessa coisa. Ok, já resolvi, agora vou outra coisa. Já resolvi, agora vou para outra coisa. Eu saio de um grupo de apoio, vou para outro grupo de apoio, vou para outro grupo de apoio, vou para outro grupo de apoio. Como se a vida fosse compartimentalizada dessa maneira. Como se você pudesse resolver uma coisa de cada vez na sua vida. Como se você soubesse de fato que o grande problema da sua vida é que você mente. Porque, na verdade, cada área de recuperação nossa é apenas um sintoma do grande problema que nós temos. E o que acontece com você e o que acontece comigo é que, dependendo da área onde nós experimentamos maior conflito, maior dor, maior sofrimento, maiores perdas, nós tratamos daquela área. Aí quando ela se acomoda um pouquinho, a gente consegue controlar e tal, a gente pula para outra área. Aí a gente pula para outra área. Aí tem recaída, volta para a área anterior. E assim a gente vai cuidando de sintoma. Um sintoma de cada vez. E o sintoma da vez. Mas a vida não é assim. Nós não podemos compartimentalizar áreas de recuperação. Nós não temos apenas 7 áreas de recuperação. E se você falar assim, Ed, eu tenho umas 28 áreas de recuperação. O outro vai falar assim, eu tenho 37. Por mais que você fale, eu vou dizer só. Você tem 37 sintomas, você tem 37 coisas que você enxerga. O endemoniado gadareno, ele tinha uma legião romana tinha 6.000 soldados. Ele tinha 6.000 áreas de recuperação. Imagina o que esse cara vai fazer num CR. Ele vai pular de grupo em grupo, 6.000 grupos, esse cara vai morrer e não vai... Quer dizer, essa mentalidade, essa maneira de enxergar, que é a maneira como eu enxergava, quer dizer, não faz sentido para mim, porque a vida não é assim, nós não somos assim. Nós somos um universo complexo, nós somos uma realidade sistêmica, em que uma coisa puxa a outra. Eu minto porque não sei o que lá, e eu não sei o que lá porque não sei o que, e à medida em que eu tenho isso, eu tenho também aquilo, e porque eu tenho isso e aquilo misturado, eu tenho aquele outro, e cada momento da minha vida eu estou vivendo uma tensão, uma angústia. No meu ambiente de trabalho eu tenho determinadas áreas vulneráveis, no meu ambiente familiar eu tenho outras, e na minha relação com a minha filha eu tenho umas, com o meu filho eu tenho outras, com a minha mulher eu tenho outras, com a minha mãe eu tenho outras, com a minha irmã eu tenho outras, com os meus amigos eu tenho outras, com a minha avó eu tenho outra, com o meu tio eu tenho outra, como pastor eu tenho outra, como pastor aqui na Ibabe eu tenho... Assim... assim, a gente é sistêmico, a gente é complexo. Então, na verdade, nós deveríamos nos levantar aqui, todos nós, assim, eu sou o Ed, estou me recuperando de ser pecador. Eu sou uma máquina de pecar. É isso que eu sou. E eu peco um monte de coisa. Eu tenho pecados que são recorrentes. Mas o meu problema não é o meu pecado recorrente. O meu problema é por que eu tenho o hábito de pecar. E quando não é esse, quando não é esse, é aquele. Eu estou me recuperando de ser pecador. Ou, em outras palavras, olá, eu sou o Ed me recuperando da minha condição humana. Olá, eu sou o Ed, sou um ser humano. E eu estou me recuperando da minha condição humana. Daí você constrói uma outra possibilidade de dizer o seguinte: eu sou o Ed, celebrando a restauração
da minha humanidade. E quando eu falo, eu sou o Ed René, sou um ser humano, me recuperando da minha condição humana e celebrando a restauração da minha humanidade, duas coisas acontecem. A primeira é que quando eu digo eu sou o Ed me recuperando de uma quebra financeira, fica ridículo. Perto de eu sou o Ed me recuperando da minha condição humana. Eu sou o Ed me recuperando da minha compulsão de comer, fica ridículo. Perto de eu sou o Ed celebrando a restauração da minha humanidade. É algo muito mais sublime, muito mais grandioso, muito mais extraordinário. Eu sou o Ed René aprendendo a ser humano. E hoje, ou nessa fase da minha vida, a área de maior conflito que eu estou tendo é que eu não sei lidar com o meu dinheiro. Ou a área de maior conflito que eu estou tendo é que eu bebo alucinadamente. Eu sei lá o que você vai dizer. Mas eu estou aprendendo a ser humano. Isso é grande. E isso exige uma segunda coisa, que é, ao mesmo tempo em que cada área específica de recuperação fica pequena diante da grandeza do projeto, eu preciso ter uma percepção equilibrada, razoável, sensata, lúcida e clara do que eu quero dizer com ser humano. Eu estou aprendendo a ser humano. Aprendendo com quem? O que é ser humano? O que é que diz a você que você não sabe ser humano? Aí sim você pode dizer, uma das coisas que dizem para mim que eu não sei o que é ser humano, é que eu minto. Minto muito. Eu falo muita mentira. Eu vivo personagens na minha vida, eu uso máscaras. Eu sei que eu não sei ser humano, eu preciso usar máscara. Uma das coisas que dizem para mim que eu não sei ser humano é que eu gasto pra cacete. Eu não sei por que eu gasto tanto. Eu não descobri ainda que força é essa que faz eu gastar. Eu não sou burro, não sou ignorante, sei fazer conta, mas eu gasto pra cacete. Eu não sei que força é essa que faz eu gastar. Eu não sei nem para que eu gasto. Eu gasto. Então, aí eu vou buscar um conceito de ser humano. Eu só identifico algumas coisas que dizem para mim que ser humano em plenitude não deve ser, não é isso que eu estou sendo. Porque nem eu mesmo estou satisfeito com o que eu estou sendo. Quanto mais quando as pessoas que convivem comigo ficam dizendo que não estão satisfeitas com o que eu estou sendo. Então eu começo a pensar o seguinte, o que é ser humano? O que é essa humanidade que eu não sei? Para onde eu olho para descobrir o que é ser humano? E quem me ensina a ser humano? E qual é o processo de aprender a ser humano? E se você pega o CR e tira do estou aprendendo a controlar essa área da minha vida, e leva para estou aprendendo a ser humano, e por humano eu quero dizer isso, eu digo, não, isso não é um ministério dentro de uma igreja, isso é a própria essência do Evangelho. Isso não é um programa para
300 pessoas de uma igreja de 1.000, ou para 500 pessoas de uma igreja de 5.000, ou para meia dúzia de pessoas que querem melhor qualidade de vida. Não, isso é o projeto do Evangelho. Porque o Evangelho não é outra coisa senão a restauração da nossa humanidade, da gente aprender a ser humano. Quer dizer, o CR, portanto, ele ganha uma perspectiva que é qual? Ele é a expressão, não sei se no seu método, na sua dinâmica, no seu processo, no seu conteúdo didático, na sua apostila, não sei. Eu estou dizendo, mas a lógica do CR se torna a própria expressão do que é uma igreja. É um ambiente onde a gente aprende a ser humano a partir de um modelo de humanidade que para nós cristãos é o Cristo. E na nossa linguagem religiosa, aprender a ser humano, restaurar a minha humanidade e celebrar a restauração da minha plena humanidade eu estou num processo de restauração da imagem e semelhança de Deus em mim. É isso que eu estou fazendo aqui. E isso não é uma coisa que eu consigo fazer de segunda-feira, no grupo de passos, de quarta-feira no grupo de apoio, uma quarta-feira por mês numa super quarta ou quarta super. Eu não consigo fazer com palestra. Isso é um engajamento da minha existência, é a minha peregrinação humana, a minha peregrinação espiritual. E quando alguém perguntar para mim assim, Ed, qual é o seu problema? Onde dói? Fala, cara, onde dói? No fundo, é que eu não sei ser gente. Agora, nessa fase da minha vida, o que está doendo é que a minha mulher disse que se encheu o saco de mim. Mas no fundo, isso é circunstancial. O meu grande problema é que eu não sei ser gente. Eu não estou conseguindo ser gente. Esse é o meu problema. Então nós vamos aprender a ser gente. Bom, e o que o Evangelho diz sobre isso daí? Bom, o Evangelho diz que você vai vivenciar isso a partir de algumas convicções, em algum contexto. E com a interferência de Deus, o que já é uma questão de fé. E o texto, na verdade eu fiquei em dúvida de qual texto eu usaria hoje à noite, fiquei entre dois, e aí eu resolvi usar os dois. Então, o primeiro é de Efésios, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Então tem o Espírito de Deus, que nós chamamos de Espírito Santo, que vai fazer alguma coisa lá dentro de você, no íntimo do seu ser. É lá na sua essência, você chame isso de consciência, homem interior, alma, coração, seja lá o que for. É lá no onde você é mesmo você. Vai mexer lá dentro. Fortaleça você no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no seu coração. Bom, para que você estabeleça uma relação com Cristo. E que Cristo se torne a sua referência,
a sua fonte, o seu dono, o seu Senhor, o seu ídolo, o seu Deus, é Cristo. Que Cristo habite no seu coração mediante a fé, e oro para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Aí já falou bastante aqui. Ele disse que o Espírito de Deus vai interferir na sua intimidade mais profunda, vai vincular você a Cristo, e, juntamente com todos os santos, você vai ter a experiência do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento e entendimento, isto é suprarracional. É suprarracional. E aí você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é o CR. Se a gente fizer a leitura de trás para frente, é assim, ó. Como é que a gente vai ser cheio de toda a plenitude de Deus? Como é que a imagem de Deus vai ser plena em nós? Bom, quando a gente experimentar a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Quando a gente tiver uma experiência suprarracional, em linguagem religiosa, uma experiência mística com o Cristo. Tá, e como é que a gente vai conseguir ter essa experiência? Onde? Em que contexto? Falou, isso aí você só consegue se você estiver arraigado e alicerçado em amor e juntamente com todos os santos. Então é na ciranda das relações. Mas qualquer relação, não, tem que ser relação de amor. Porque senão ferrou. Bom, e aonde está isso? Bom, isso está onde os caras que estão plugados em Cristo estão. Tem que achar esses caras. Esses homens e essas mulheres. E como é que esses caras ficaram plugados em Cristo? Isso é coisa que o Espírito Santo faz. Então, isso aqui é o CR. Agora, a coisa mais legal ou interessante que eu gostei daqui é o seguinte, que a plenitude de Deus em nós, ela é resultado de uma experiência de amor. E essa experiência de amor acontece na muvuca. E na muvuca, onde as pessoas que estão com Cristo estão. Porque é na muvuca onde você é tocado e tocada por alguém que te toca com amor puro, com o amor do Cristo. Porque essa restauração da nossa humanidade, que é tal supra-racional, é a experiência do amor, ela é uma possibilidade que só existe no contexto de amar e ser amado. De relações verdadeiras e puras. Vai ser difícil, hein? Vai ser. E é porque é tão difícil que a gente fica fazendo programinha com 5 passos, apostila, não sei o que e tal. E aí vamos. Para ver se no meio dos 5 passos, da apostila,
no meio de uma quarta-feira que tem uma palestra, ou de um grupo de apoio que não sei o quê, nessa muvuca aí, alguém ama você. Aí quando você começa a acreditar que tem alguém que ama você, você fala assim, tá de sacanagem, não é verdade. Não tem almoço grátis, tá querendo alguma coisa de mim, isso não dura muito, papapá, papapá, e você não acredita que você está sendo amado e amada, e a pessoa diz assim, o que você quer de mim? Aí a pessoa diz assim, não quero nada. Eu só quero que você descubra que Deus te ama. E eu, se puder ter o prazer de ser essa pessoa que diz para você que Deus te ama. Mas como é que você vai dizer para mim que Deus te ama? Eu nunca vou te sacanear, nunca vou te trair, nunca vou te usar, não vou abusar de você. É assim, não acredito que você seja capaz disso. Tudo bom. E porque você não acredita, você não se abre, você não se entrega, você não se revela, você não se desmascara, você não se mostra vulnerável. Aí você fica na resistência, você fica medindo. Demora uns 4 anos medindo. Aí você diz assim que está no CR, já estou no grupo de passos há 4 anos, ou já estou no grupo de apoio há 7 anos. Sei, mas não quer dizer nada. Há quanto tempo você realmente... A primeira pergunta seria, você já encontrou alguém que você começou a desconfiar que te ama de verdade? Não te julga, não te condena, não te rejeita? Você já encontrou alguém que não vai abusar de você? Você encontrou alguém? Ainda não encontrei, não. Meu grupo é legal, tá, mas ainda não encontrei. Beleza, está no CR, hein? E o que eu estou falando do CR vale para a IBAB toda. O cara entra e sai aqui domingo, quebra o pau no estacionamento, porque eu não entendo, meu. Eu não entendo. Beleza. Continua na muvuca. Só que no meio da muvuca, dessa confusão toda, tem uns caras que Cristo habita neles. Tem umas mulheres que Cristo habita nessas mulheres. Alguns homens que Cristo habita nesses caras. Como é que Cristo foi habitar nele? Cara, isso é o Espírito Santo que fez esse negócio. Diz ele que foi no dia que o coral cantou não sei o que lá, ou que ele leu o livro tal, ou que ele ouviu o sermão tal, ou que ele recebeu uma visita no hospital, ou que alguém levou uma cesta básica na casa dele. Diz ele lá que foi nesse dia. Mas eu não sei, foi o Espírito Santo que plugou ele com Cristo e Cristo nele. E a partir dali, ele se tornou uma pessoa diferente. Ele não consegue mais sacanear os outros. E ele experimentou o amor. E aí, nesse contágio, esse amor vai passando. E quando a gente experimenta o amor, a gente descobre uma coisa que a gente não sabia e sempre duvidou. É que a gente é digno de ser amado. E de que o amor é uma experiência possível. Porque a maioria de nós, ou eu diria, acho que todos nós, que somos estragados, ser humano avariado, nós fomos avariados por pessoas. Quem nos avariou? Foi meu pai, foi minha mãe, foi meu irmão mais velho, foi meu ex-marido, minha ex-mulher, foi minha sogra, meu sogro, foi sei lá quem, o gerente do banco, foi meu chefe, foi meu patrão, foi aquela professora do ginásio, foram meus amigos que fizeram bullying comigo, foi o cara que me abusou na escola, foi o padre que me abusou na igreja, o pastor que me sacaneou, etc. Alguém ferrou você, e machucou você, e feriu você. E
E a pior coisa da gente ser um ser humano avariado é a gente achar que tem culpa pelo fato de alguém ter ferrado com a gente. Que é o que a gente merecia mesmo. E que depois que a gente merecia mesmo, e já estava avariado, a gente fez tanta merda na vida que a gente hoje merece se ferrar mesmo. E não acredita mais que alguém seja capaz de nos amar e nos aceitar, e muito menos acredita que Deus vai querer alguma coisa com a gente. É por isso que a gente se submete a maus tratos. E por isso que a gente desenvolve mecanismos, conscientes e inconscientes, de maus tratos. A gente se maltrata, se sabota, se submete a maus tratos, a gente tolera maus tratos. Porque a gente está avariado, e seres humanos avariados, eles merecem mesmo ser tratados como objetos quebrados, como coisas não tão valiosas. Só que, de repente, a gente tem uma experiência que diz, opa, eu não sou isso. E quando a gente descobre o amor e é amado, acontece uma coisa muito louca na vida da gente, que a gente passa a se amar. E a gente que não penteava o cabelo, passa a pentear. Não tomava banho, passa a tomar banho. A gente que se submetia a determinada relação, a gente não se submete mais. Ó, você não pode falar comigo mais assim. Você falou durante tantos anos, mas você não pode falar comigo mais assim. Eu não sou isso que você está dizendo que eu sou. Eu não posso ser tratado dessa maneira que você me trata. Eu não aceito mais essa condição. Porque eu descobri que eu tenho uma dignidade e eu descobri alguém que, apesar de eu ser avariado, me amou como se eu não fosse. E aí eu comecei a me amar também. E eu não consigo mais ser tratado desse jeito aí. E se eu não consigo mais ser tratado por você desse jeito, esse é o grande gatilho, ou isso é retroalimentado pelo fato de que eu também já não me trato do jeito que eu me tratava. E eu começo a dar valor a mim. E à medida em que eu dou valor a mim, eu exijo que você me dê valor também. E à medida em que você me dá valor, eu vou dando mais valor a mim. E juntamente com todos os santos, a gente vai vendo que esse amor de Deus vai enchendo para cima, para baixo, para o lado, para frente, para trás, e vai tomando conta de tudo. E aí eu me torno uma outra pessoa. E o que me define como pessoa já não é mais o fato de eu ser ou não ser avariado. A área X, Y ou Z que eu estou tentando lidar com ela. O que me define agora como pessoa é que eu sou alguém que é capaz de amar e ser amado. E é nessa relação, como diz aquele versículo, e o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É nessa relação de amor que a gente vai sendo curado das loucuras. A gente vai se dando valor porque alguém nos deu valor. A gente vai... E aquelas coisas que a gente fazia para sabotar a gente mesmo, a gente já não faz mais. E aquelas coisas que tinham um poder destrutivo, autodestrutivo, deletério na nossa vida, a gente diz assim, pô, eu não quero mais isso. E quando eu digo eu não quero mais isso, eu não preciso mais disso, eu começo também a dizer assim, eu tenho repulsa disso. Elas vão perdendo a sua força e o seu poder. E daqui a pouco elas se dissolvem.
Bom, mas a gente de vez em quando volta para o esgoto. Beleza, a gente volta para o esgoto, só que o esgoto já não tem aquele prazer, assim, ele não dá aquele prazer que dava. E mesmo quando não dava prazer, era masoquismo mesmo, era autopunição, você, no mesmo instante que está no esgoto, você tem uma autoconsciência de ridículo que você ganha força para sair do esgoto. Você não fica muito tempo mais no esgoto. E isso me leva para o segundo texto, que é o texto de Jesus falando em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Onde ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os pecadores mais sacanas fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os caras que não conhecem a Deus fazem isso também. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E nós que temos a cabeça grega, nós pensamos em perfeição como o contrário de ter defeito. Né? O que é o perfeito? É o que não tem defeito. E nós trazemos isso para a nossa vida no critério moral. Por exemplo, o cara que gasta muito, você acha que ele é perfeito? Vive endividado. Você acha que ele é perfeito? Não, né? Mas e se ele ama muito? E gasta muito? E vive se metendo em dívida porque ajuda os outros? Tira do dele para dar para os outros? Vive trazendo gente para dentro de casa? Desregulado na vida financeira dele, porque ele não mandou os funcionários embora, porque falou, como é que eu posso mandar esse cara embora? O pai está com câncer, aí não posso mandar ele embora agora. Aí o financeiro diz, mas tua empresa vai quebrar. Eu falei, mas eu não posso mandar esses caras embora, meu. Como é que... viu como mudou? Por exemplo, um cara que bebe assim, bebe muito, é perfeito? E se ele bebe porque ele tem uma culpa e uma vergonha de alguma coisa que ele fez na vida que ele não consegue encarar e ele acha que ele não tem perdão, e ele bebe para fugir? E ele tem um coração do tamanho do mundo, que ele vive cuidando de todo mundo. De vez em quando toma uns porre. Assim, de vez em quando ao dia, né? Manhã, tarde, noite. Toma uns porre. Mas ele vive cuidando de todo mundo, porque ele tem um coração do tamanho do mundo. Ele é perfeito ou não é perfeito? Eu não sei. Você vê como a gente é maluco, a gente é louco? E como a realidade não é compartimentalizada, como nós somos um sistema complexo em que uma coisa afeta a outra, está tudo misturado. E aí eu entendi que nesse texto de Mateus 5, Jesus não está falando de perfectibilidade moral, não ter defeito moral. Ele está falando de amar como Deus ama. E como é que Deus ama?
Ele ama justo e injusto. Faz chover sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Então seja perfeito como seu Pai é perfeito. E o que é ser perfeito como Deus é perfeito? É amar do jeito que Deus ama. E o que é amar do jeito que Deus ama? Amar sem usar régua moral. Isso aqui é amar do jeito que Deus ama. Isso que é ser perfeito. E é nesse ambiente de amor, onde não existe régua moral, em que ninguém é julgado, condenado, rejeitado, banido, expulso, deletado, é que o poder destrutivo que a gente tem, ou que contamina a nossa vida e que a gente vai se autopunindo, se sabotando, é nesse ambiente de amor que esse poder destrutivo vai perdendo a sua força, porque tem um outro poder que começa a agir em nós, e é o poder do Espírito Santo. É o poder do amor, do Espírito de amor. Mas a gente tem que ficar no meio dos justos e dos injustos, dos burros, dos inteligentes, dos gordos, dos magros, dos altos, dos baixos, dos pretos, dos brancos, dos corintianos, dos palmeirenses. A gente tem que ficar na muvuca. Por quê? Porque é na muvuca que você recebe de alguém que já caminhou mais do que você e você dá para alguém que caminhou menos que você. É que você levanta quem caiu, alguém te levanta quando você cair, e assim vai. E a gente não vê mais um sujeito mau caráter, bababá, bababá. A gente vê o quê? A gente vê uma pessoa avariada, batendo pino, biela, sei lá como é que é tal. Está mal a situação. Bom, mas se ela não for acolhida, incluída no ambiente do amor, para onde ela vai? E qual é a possibilidade de cura, de restauração? E aonde ela vai aprender que existe um outro jeito de ser gente diferente desse jeito aqui? Onde ela vai ouvir histórias de pessoas que já foram desse jeito e hoje não são mais? Ou já não são mais tão desse jeito, já deram uma garibada. Então, assim, tem duas maneiras como você pode olhar o CR. Você pode olhar o CR como um programa. Tem os grupos, tem segunda-feira, quarta-feira, quarta, não sei o quê, tem os voluntários, tem os líderes, tem co-líder, tem não sei o que lá, tem o espaço certo e tudo mais. Aí você vai e fala, pô, esse negócio está chato, o meu grupo é chato. Ou você pode olhar o CR como um grande ambiente de amor, onde juntamente com todos os santos, nós vamos experimentando a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo, que vai nos enchendo e nos curando, à medida que no meio dessa muvuca, as pessoas que estão ligadas com Cristo vão nos tocando e nos amando, e aí a gente vai aprendendo a ser humano, e a imagem de Deus vai sendo refletida em nós. Bom, e os pecados que eu cometo? Bom, os pecados que eu cometo nessa altura do campeonato, eles são a coisa menos importante. Porque mudou a minha chave. Eu não sou mais a pessoa da autocomiseração, eu não sou a vítima e não sou mais o cafajeste. Eu sou alguém tocado. Agora eu ambiciono outra vida, outro jeito de ser gente. Eu estou em outro caminho, eu tenho uma outra força que atua também em mim. Os pecados que eu cometo, daqui a pouco eles vão perdendo força, porque eu estou numa caminhada aqui. Você pode olhar o CR assim também. E eu oro a Deus que você olhe o CR
como um grande ambiente da experiência do amor, onde nós podemos ser tocados por pessoas e tocados por elas é Cristo nos tocando. E isso vai nos curando e daqui a pouco a gente que era avariado, cafajeste, mau caráter, não sei o quê, a vítima, que não sei o que lá, papapá, que somos todos nós, daqui a pouco a gente está tocando pessoas e as pessoas começam a dizer: você me tocou diferente, eu vi Cristo na sua vida. Aí você fala assim: na minha? Tem certeza? Aí você começa a acreditar mesmo que esse negócio de Cristo é realmente verdade. E daqui a pouco você se apropria disso de uma tal maneira que a sua grande ambição passa a ser essa. Agora, isso pode durar uma vida. Eu conheço gente que isso acontece no instalar de dedos e conheço gente que demora uma vida. Com as nossas sombras e com as nossas áreas de recuperação, a gente vai lidar com elas. Mas acho que eu falei o que eu queria falar. Deus abençoe vocês. Um beijo para todos.